Gente, boa tarde para todo mundo. A gente vai começar agora a nossa roda de conversa. Eu só queria pedir, antes da gente começar, para quem não tiver, quem não for um dos convidados, fechar a câmera e fechar o microfone para não ter nenhum tipo de ruído e não carregar demais a chamada. No final, a gente vai ter um momento, um espaço para perguntas e para relatos, onde todo mundo vai poder falar. Mas antes disso, eu queria pedir para todo mundo, e se pudesse, fechar a câmera e o microfone. Tá ótimo. Vamos chamar a primeira convidada. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo caminhando. Não sei como é que tá a imagem, o celular. Tá ótimo. Vamos lá. Eu queria começar primeiro aqui protestando, né? Na segunda-feira, mais um jovem negro é assassinado, né? E aqui não é para um minuto de silêncio, mas para minutos de repúdio, né? De protesto, porque vidas negras importam. Eu ia começar com uma poesia, mas eu sei que eu não vou aguentar, então eu vou deixar ela para o final, que é da Sunny Spring. Boa tarde a todos, eu me chamo Ana Santos, sou filha da Rosângela, neta de Guaraciaba, bisneta de Mariana. Né? Na minha história, né, de vida de famílias nordestinas, de mulheres em transição, né, sem saber que o nome era agroecologia, mas ela já fazia parte da minha vida, né, de nossas vidas, né, quando a gente tem as galinhas nos quintais, quando a gente, né, colhe nossas frutas, né, planta, utiliza das medicinas, né, da natureza, né, como forma de bem viver e de resistência. Essa trajetória na agroecologia começa vendo a minha avó vindo de Pernambuco e montando na rua, em Nilópolis, eu nasci na Baixada Fluminense, uma feira na porta de casa, onde ela transforma toda a sua casa para receber essa feira. Faz banheiro, cuida do almoço, né? Quando ela tem no quintal suas galinhas e
vindo sempre de Recife com mais uma muda, com mais uma história. Enquanto adulta, né, essa experiência ela começa na Serra da Misericórdia, que é a última área verde da Leopoldina, quando em 2010 eu conheço o Verdejar, né? Eu conheci inicialmente o Luiz Poeta e vim conhecer a Serra da Misericórdia. Quando eu chego na Serra, né, muito apaixonada pelo trabalho, a partir do que eu via do Verdejar, né, a gente entendia que podia reflorestar, né, e conseguimos um espaço e vamos plantar, mas ao longo da caminhada a gente conhece a Rede Carioca de Agricultura Urbana, e junto à rede, né, a gente começa a se engajar numa questão mais política, né, onde a gente participa do Conselho de Segurança Alimentar, né, e onde a questão do plantio ele começa a ser vinculado à soberania alimentar nutricional. Porque não fazia sentido naquele momento para as pessoas, né, dizer que aqui é a Serra da Misericórdia, a última área verde, vamos plantar, quando as pessoas veem, né, a violência armada, né, quando as pessoas veem uma pedreira explodindo, né, a gente está falando de uma das maiores pedreiras em área urbana, né, quando a gente vê cada vez mais na televisão falando que o agro é pop, né, então essa trajetória na agroecologia urbana, ela vem muito acompanhada, né, de uma palavrinha que é a SAN, que é a Soberania Alimentar Nutricional, onde a gente consegue criar um diálogo, né, direto entre a comunidade a partir da sua necessidade, que é comer. Todos nós comemos. Agora, de que maneira que a gente come, né? E se essa comida ela é soberana na minha mesa, é o que a gente vai transformando ao longo do tempo, né? Ao longo dessa caminhada, né? Então, essa trajetória ela se dá muito com a participação em rede, né? O próprio Capim-Limão, bem no início, né, da nossa caminhada, esteve presente. Ela se dá com as práticas do mutirão, né? Que não é nossa, que é muito bacana quando a gente fala de agroecologia, que eu não preciso querer inovar, mas a gente vai repetindo, vai replicando o que está dando certo, né? E que esse conhecimento ele é tão transversal, né? Ele dialoga com todos os lados, ele é capaz de unir diversos conhecimentos, né? Buscando soluções para onde você mora, né? Então, essa busca de um território de bem viver, né? Esse trabalho em rede, né? E entendendo que eu estou numa área de proteção ambiental e que se eu não dialogar e se a comunidade não aceitar, é só mais um trabalho bacana, bonito que a gente faz, né? Mas como esse trabalho, né, como essa trajetória de agroecologia, né, ela se direciona diretamente para a favela, que é o meu lugar de fala, né? Sei que a pergunta é a agroecologia a solução da cidade, não descolando essa favela, né, da cidade, porque favela é cidade, né, mas a favela também é roça, né, a favela também é carregada de nordestinos, né, a favela é carregada de pessoas que trabalham, né, com as práticas da agroecologia. Hoje vamos fazer o mutirão na laje, né, hoje vamos plantar, né, hoje vamos cavar da terra para fazer casa. E por que não plantar uma árvore do lado, né? Esses desafios, né, eu acho que é difícil responder 1, 2 e 3, porque as perguntas elas se entrelaçam muito, mas falando assim desses desafios, um dos maiores desafios é a violência armada, né, é um estado genocida, né, a Marcele do Verdejar um dia falou, Ana, não dá para os meninos que ir todo dia para a serra, porque no meio da mata sempre tem, né, policial, e você sabe que um jovem negro no meio da mata dá de cara com policial, isso dá no quê? Né? Se eles entram nos nossos quintais e atiram, né, então imagina que desafio é esse de plantar na favela. Né? E aí a gente também está falando da água, né? A gente está falando do acesso à terra. Com a pandemia, né, a favela ela cresce. A gente viu crescendo, né, está vendo crescendo uma comunidade, a Terra Prometida. Tem 5 anos para cá. Só que com a pandemia, gente, esse crescimento, ele é
numa escala muito grande, né? Porque você fica sem trabalho, você fica sem poder pagar aluguel. Então, o número de situações, né, de pessoas morando em barracos, né, sem saneamento básico, ela, só de contando em olhos, né, a olho nu, rapidamente, a gente tem em torno de 30 casas. Né? Então, isso é muita coisa para um período muito pequeno. E aí é o desafio, né, que a pandemia, né, o impacto da pandemia, né, nas nossas vidas, né, que são desafios transversais o tempo todo, né, são desafios diários que a gente tem, né, a água, a violência, a falta de terra, e desafios transversais que vêm fortalecendo cada vez mais, né, essa dificuldade de plantar. Né? Então, que soluções a gente tem para isso? Só trabalhando a questão da comida, né? Quando uma cesta, ao invés da gente fortalecer a cesta dos secos, né, e que está todo mundo fazendo e que a gente dialoga para ela chegar, porque sim, a gente precisa de arroz e feijão, a gente vai fortalecer uma cesta de alimento agroecológico, né? Porque na hora que você está comendo a taioba, como a Kátia falou, Dona Ana, eu estava me sentindo fraca, comia taioba com angu, esse é um despertar, né? Então, como dessa pandemia, né, dessa enxurrada de coisas que está acontecendo, principalmente na favela, né, porque a gente está todo mundo nessa tempestade. Algumas dentro de casa, outras do lado de fora, né, outras em cima de uma pedra, né, mas como no meio dessa tempestade a gente consegue passar para a comunidade, né, passar para a favela, né, passar para o nosso lugar de fala, que a agricultura, né, que a agroecologia é o que dá para a gente, ó, com as nossas mãos, em parceria, em rede, né, lutar e transformar o meio que a gente vive, né. É quando a gente vai fazer uma campanha da cisterna, que começa na semana que vem, né, e está todo mundo engajado, esperando, porque a gente sabe que a gente vai poder garantir um plantio. Porque hoje tem água. Quando a gente tinha sede, né, o SEM perdeu a sede pela ação da pedreira, a gente simplesmente ficou 2, 3 semanas sem água. E só a agrofloresta resistiu, a horta não. Então é possível ter horta na favela, é possível plantar, é possível falar de soberania alimentar nutricional, né? É possível falar de feminismo, porque se eu estou falando de plantar, se eu estou falando de agroecologia, eu estou falando de direito à terra, eu estou falando de racismo, eu estou falando de feminismo, eu estou falando de luta política, né? Eu estou falando de acesso a políticas públicas, né? Porque o conhecimento, ele está aqui, ele circula, né? Tanto no meio acadêmico, né, quanto nas práticas, né? Porque tem muita gente que fala, Ana, se tampar aí não vai, a terra não vai funcionar bem. Calma aí. A agroecologia também é observação, né? E a gente passa a ser doutor também, né? Porque eu tô aqui na terra, eu tô aqui plantando, né? E a partir dessa observação, a gente vê que é possível. Eu ainda tenho tempo? Tem sim, tem sim. Por que plantar de forma agroecológica, né? Por que essa solução na cidade, né? Porque se o esgoto, né, se o saneamento básico é o maior desafio, como tornar esse desafio em potência, né? O SEM agora ele está, vou falar um pouquinho da perda da sede e colocar a nova sede até para falar um pouquinho dessas soluções na cidade, né? Quando a gente perdeu a sede, a gente ficou 1 ano na casa do Francisco, do agricultor Francisco, né? Não porque a gente queria ficar num lugar melhor, mas porque como a gente vivia da terra, né, e do que a gente gerava e sem espaço não dava, a gente precisava de um lugar de acolhimento para continuar plantando, se fortalecer, né, e ter um espaço para voltar a plantar. Dentro desse espaço, né, eu e a Muxu, por exemplo, já estivemos juntas lá e diversas companheiras, ele tem uma casa de saber, né, tem todo um trabalho, né, agroflorestal. Então, a carne de jaca, né, que eu produzo, eu faço linguiça de jaca, jaca verde, né, eu tenho autonomia no meu dinheiro, né, mesmo na crise, né, eu continuo fornecendo para a rede ecológica, né, então, a partir dessas observações, a gente vem para cá, né, hoje a gente está com um espaço maravilhoso, convido vocês aí no próximo mutirão,
e a gente começa a observar que dá para a gente fazer a nossa casa com o que a gente tem no nosso entorno. Então, essa nova sede, ela tem bambu, ela tem barro, ela tem madeira, ela tem garrafa PET, né? E essa solução que a gente vai trazendo, né, para as nossas vidas, que eu vou ficando autônoma, né? O custo hoje da sede do SEM está em torno de R$3.000, né? E eu estou falando de uma casa fresca, arejada, que tem um galinheiro do lado, que tem um viveiro do outro, onde os sistemas dialogam, né? Onde as relações que se dão com as pessoas, né? Que se dá a partir dos nossos desafios na terra, que tem um outro desafio que é plantar na favela, que são os animais soltos, né? Os porcos, cabras, né? E eles são, quem são dono desses animais são pessoas que a gente ainda precisa aprender mais ainda a dialogar, porque é um outro grupo, né? Então, falar dessas alternativas é falar que quando está na roda de mulheres, né, e que a gente está pensando plantio, a punk tem que fazer parte do nosso prato, né? A divisão sexual do trabalho, ela precisa fazer parte desse prato, né? O racismo ambiental, entender que não é comum uma pedreira vir e ditar para mim que o meu trabalho, né, na terra não tem valor, mas eu trabalhar para ela, é outra coisa que tem que estar no prato. Quando o Brasil, né, é um dos maiores consumidores de veneno do mundo, né, e que consome 20% de todo o veneno, né, e a gente começa a plantar e diz assim, não, eu quero trabalhar com as culturas alimentares, né, com o tempo da natureza, né, apresentando novas alternativas, novas e resgatando alternativas alimentares. Porque durante muito tempo, quando a gente fazia o encontro de punks, né, as pessoas falavam, mas eu comi isso quando eu passava fome, né, eu agora não preciso mais. Né? Então, é um outro desafio, você resgatar tanto essa memória, né, alimentar, como você resgatar isso enquanto valor, né? E você provocar, né? O que tem hoje no mercado, né? Que comida é essa que eu acesso, né? Por que eu não posso plantar o que eu como? Se o campo planta, a cidade também, as florestas e as águas, né? Todos nós vamos jantar, né? Então, campo, cidade, favela, se dando as mãos. Pelo um território de bem viver, né? Por ato político, socialmente justo, né? Respeitando toda a diversidade e empoderando a mulher. Porque se tem racismo, não tem agroecologia. Muito obrigada. Eu pensei que eu fosse voltar, mas eu falo sim. O processo de pandemia, né, tá sendo muito forte, né, assim, impactando a todos nós, né, mas também como a gente usa, né, como oportunidade, né, porque isso vai ser só oportunidade para o agronegócio, né, que está consumindo cada vez mais e que a gente vê que isso vai impactar diretamente no hábito alimentar das famílias daqui para frente, né, porque cada vez mais a gente está comendo industrializado, né, e cada vez mais ela é tida como solução. Está aí a merenda escolar, que com muito esforço, né, na rede municipal, as crianças recebem um cartão, mas elas são obrigadas a comprar diretamente do supermercado, né. Então, refletir essa pandemia, né, é refletir o que isso está impactando no futuro, as nossas formas de se relacionar. Eu me preocupo muito com a cabeça das crianças, né, como é que está isso para as crianças. As crianças aqui, tinha pandemia, a gente pode morrer. Né, então, o massacre, né, da mídia, né, a falta de informação da mídia, né, o Complexo da Penha não aparece na favela, né. O Getúlio Vargas, ele já não recebe mais ninguém, né, de tantas pessoas que vieram a óbito, né, amigos, vizinhos, cara da rua de baixo, cara da rua do lado, né, então
é um momento também dessas lives da gente dizer o real cenário que está aqui, né, dizer que o poder paralelo, né, é que tomou as rédeas, e eu não falo isso feliz porque eu sou muito contra esse processo todo de militarização, né, mas mais uma vez o Estado falha, né, mais uma vez a mão pesada do Estado bate nas pessoas que mais precisam dela, né, seja com a demora do auxílio, né, seja com nenhuma política de apoio, seja quando que o baile é proibido e o presidente ele vai para a televisão para mandar as pessoas irem para a rua, né? Então, o mais difícil aqui, não vou colocar que foi a fome, porque os movimentos sociais eles foram muito fortes, né? De todos os lados, né? Morador, ONG, igreja, né? Teve uma atuação muito fortalecida. Agora, o mais difícil foi esse convencimento de que a gente precisa fazer quarentena, né? E a gente sabe, né, e eu não vou aqui repetir toda essa retórica que está aí, né, de que as casas são pequenas, que não tem água, isso aí a gente já sabe. Mas como minimizar esse impacto da pandemia dentro das periferias? Como é possível? O que o Estado pensou a nosso respeito, né? Qual é a ação do Estado que pode minimizar um pouco? A pandemia ela já foi decretada na metade de março. Tem 2 semanas que uma mãe conseguiu receber o auxílio. Uma mãe com 3 filhos. Que o pai era camelô, né? Um outro reflexo da pandemia, falando de hábitos alimentares, falando de Estado, é do próprio aumento do alimento. Por que a gasolina, que a refinaria não passou para a gasolina, né, para os postos de gasolina e abaixaram os impostos? Quem foi pelo governo que primeiro ganhou apoio governamental? Foram os bancos, né? Então essa pandemia é mais uma vez um projeto de matar a população pobre, preta e favelada. E a ação da polícia está cada vez mais forte, né? Cada vez mais forte em todas as favelas. Aqui, todos os dias as pessoas... Ontem teve um helicóptero, já foi a notícia geral. Helicóptero, gente, cuidado, olha o que aconteceu no Alemão. Temos que ficar alertas. Então, além de mexer com o seu psicológico, você está, né, sem emprego, sem dinheiro em casa, você ainda tem que se preocupar em estar vivo 2 vezes. Ou morto, ou pela Covid, ou então pelo tiro da polícia. Né? Então, como a gente pega isso tudo, e aí eu falo enquanto movimento social aqui dentro de agroecologia, e transforma todo esse cenário em luta política, né? Quando a gente reúne as mulheres para trabalhar nas doações, né? Quando a gente roda o morro para entender a realidade, né? Porque a favela, né? Assim como o asfalto, né? Tem suas realidades sociais, a favela também, né? Então, essa oportunidade que eu digo que a gente aqui na Serra da Misericórdia está fazendo é estimulando o plantio, doação de mudas, de semente, de terra adubada, campanhas de fortalecimento do plantio, como da cisterna, que eu falei, do semiárido, geração de renda para as mulheres, mães solo, geração de renda para a juventude, né, provocando a comunicação, né, tentando gerar a comunicação aqui dentro, né, e esse fortalecimento de rede, porque a gente teve a oportunidade de entrar, né, em movimento social que nunca está nessa linha de assistencialismo, mas eu consegui me entender como assistencialista no ponto de que eu precisava disputar essa narrativa, né? Eu precisava adentrar esse lugar que é ocupado aqui por 2 grandes poderes, que é o tráfico armado e a igreja pentecostal, né? Então, uma coisa eu digo para vocês, assim, a gente está escrevendo, a UERJ, né, o Instituto de Nutrição muito nos fortalece, criando material, né, e na escrita de que é possível, a partir de uma pandemia, transformar, tendo como linha, né, de atuação a agroecologia, né? Então, esse tem sido os nossos caminhos, né? Fortalecimento de rede, fortalecimento das mulheres e a agricultura urbana na veia direto. A gente precisa plantar, a gente precisa ganhar autonomia e a gente precisa entender que esse plantio ele está em rede.
né? Ele circula. E aí falar que a gente tem um produto de SOS Agricultura Urbana, entregando na Zona Sul uma vez por semana, né, que são mulheres peneirando a terra, a gente produzindo muda, produzindo adubo. Então ela gera interno para nosso fortalecimento e ela gera externo para gerar renda, né, e começar a gerar também outras necessidades aqui dentro. Porque eu não quero ficar pedindo cesta durante muito tempo. Isso aí ele é só um início de fortalecimento para a gente caminhar para a autonomia. Posso falar, claro, na verdade não é meu, o poema é da Sunny, né, falar que essa caminhada, né, de fortalecimento é muito, né, a gente que está no GT Mulheres da Arge, né, sabe muito o que é isso, né, é um aprendizado muito grande com as mulheres, é um aprendizado muito grande com a Rede Carioca de Agricultura Urbana, né, sem estar em rede, né, não é possível, não é possível. Se tudo isso é possível, né, se toda essa transformação de você ir lá embaixo, eu digo, né, a gente foi lá embaixo no fundo do poço quando a gente perdeu a sede, eu falei, caramba, não vou conseguir ter força de continuar, né, mas foi na hora que a gente foi mais lá embaixo, mais lá no fundo, que a gente teve mais força de subir, porque a agroecologia é um modo de vida, né, a agroecologia é quando você acredita que dá para transformar a você e ao seu meio, né, e que está nas nossas mãos, né. É claro que a gente, como toda rede, né, a gente vai dialogar com todos os lados, né, a gente tem aí a ESG, o pessoal do design, né, com o projeto dos viveiros de muda para se adaptar em todos os quintais, né, a gente tem um projeto com a nutrição, com a SPTA, que dá todo o apoio, os intercâmbios. Agora a gente tem muito, que é muito forte, né, assim, que fortalece muito, né, a gente tem vontade, né, e quando a gente tem vontade e acredita que a agroecologia é realmente um modo de vida, a gente vai se transformando, e eu me sinto uma mulher em transformação a cada dia, né, quando a gente está cozinhando e que olha para o pimentão e que não tem coragem de jogar a semente fora, né, e que guarda do lado, né, uma coisa que eu não falei, e é muito pessoal, assim, que, né, como a agroecologia, né, essa trajetória da agroecologia, a coisa que mais me sensibilizou na agroecologia foi a compostagem. E principalmente a compostagem das nossas fezes, né? Porque eu precisava fazer aquela manutenção do banheiro, e quando eu comecei a cuidar do cocô do outro, né, e que aquele lixo não era problema, isso foi em 2014 que eu comecei a me relacionar mais. Em 2015 teve o Enal, né? E eu trabalhei na cozinha, e o Enal ele teve todo o lixo compostado. Aquilo ali me transformou e me transforma, porque se a gente consegue transformar cocô em adubo, o que mais a gente não consegue transformar dentro da favela? A poesia da Fanny é ao solo de terra preta. A terra, o solo. O que tiramos dele? O que deixamos nele? Em terra-se mudas, colhe-se alimento. Em terra-se dor, colhe-se sofrimento. O mesmo solo de terra preta, o mesmo solo da mãe preta, que se alimenta contemplando a vida, que chora e não vê secar a ferida. O mesmo chão que aglutina alegrias, o mesmo chão que não se vê saídas. Olhando para as árvores, eu respiro feliz. Olhando para o sangue, eu me revolto e não revido, por um triste. Como pensar? Gente planta, gente morre, gente se alegre, gente sofre. Todo dia, toda hora. Como?
Sânia Souza. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a você, Ana, pela sua presença, por essa partilha. É sempre uma troca incrível com você. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. E, Matheus, pode assumir. Muito obrigado, Ana, também. E eu queria agora convidar para falar com a gente o Jorge, que é biólogo, especialista em gestão ambiental, e que vai contar um pouco para a gente do trabalho dele no Laboratório de Educação Ambiental e do Horto da Conurb. E eu vou deixar você falar mais sobre como que funciona lá. Mas eu queria te fazer mais ou menos o mesmo tipo de pergunta. Na cidade, né, nas cidades grandes, aqui falando no nosso caso do Rio de Janeiro, como que a gente gere esses resíduos, né? Para onde é que vai o nosso lixo? O que acontece atualmente com o nosso lixo, hoje em dia, depois que sai das nossas casas e ele é coletado ou não? E o que pode ser feito diferente, né? O que a gente pode fazer de diferente disso, que é um exemplo lá do trabalho de vocês? Jorge, liga o seu microfone. Oi, estão ouvindo? Estamos ouvindo. Beleza. Uma boa tarde a todas, todos também. Agradecendo a oportunidade dessa partilha, troca de conhecimentos e saberes, experiências. Em relação à sua pergunta, Matheus, para onde vai o lixo, né? É importante a gente pensar nisso, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, né? Hoje, com relação a uma pandemia, e vai muito de encontro também à fala da Ana com relação à questão da autonomia, né? Basicamente, ao longo dos anos, a gente, enquanto pessoas, a gente acabou terceirizando nossa responsabilidade, e aí eu falo responsabilidade não no sentido da obrigação, mas responsabilidade no sentido da palavra mesmo, né, que é a habilidade de dar resposta. Essa habilidade que a gente sempre teve de gerir resíduos e levar isso para um nível de produção de alimentos, acabou se transformando num problema. Então, o desafio hoje é não ver o resíduo como um problema, mas como uma possibilidade. E, infelizmente, a grande parte dos resíduos nossos saem das casas dos moradores da cidade do Rio de Janeiro, em sua grande parte, o destino é o aterro sanitário de Seupédica, né? Embora uma parte é compostada, é retirado o gás, né, da biometanização, que é para gerar o metano, possibilidade de uso em termos de energia, né, embora uma parte também do material reciclável chega às cooperativas de catadoras e catadores, a grande parte acaba sendo desperdiçada, né, falando de uma forma bem clara, já que ali há um potencial muito grande, principalmente por trás desses resíduos orgânicos, né, que a gente entende que é justamente essa fonte de produção possível de alimentos, né? E aí eu queria até pegar o gancho em relação a isso, para a gente pensar, entender de onde também a gente começou a trabalhar no Horto, né? A partir de uma visão, quando eu comecei a me envolver com as questões da terra e as questões de alimentação, foi a partir de Vieira, que é o último distrito de Teresópolis, né? Aquele cinturão verde que abastece os municípios aqui embaixo, e foi um trabalho voluntário entre alguns amigos, né? Sem qualquer instituição vida, autogerido. Eu acabei participando alguns anos depois dele ter começado. Foi um projeto que começou em 2011 com aquela tragédia das enchentes, né, que acho que todos devem se lembrar.
acabou ceifando vidas, foi uma tragédia ecológica, é importante a gente dizer também, né? E isso mexeu muito com os agricultores familiares de lá. E a partir disso, esse grupo de amigos acabou descobrindo a realidade dos agricultores e, inclusive, a questão do atravessador. E quando eu fui para lá, eu estava trabalhando com a coordenadoria de coleta seletiva na Conlurb, envolvido com as cooperativas de catadoras e catadores da nossa cidade, e eu acabei percebendo que havia uma correlação dos mesmos problemas que os agricultores familiares tinham lá em cima, em Vieira, os grupos de catadoras e catadores aqui no Rio também enfrentavam, que era a questão do baixo valor do seu produto que era trabalhado, havia uma grande exploração e a própria questão dos atravessadores, né, que é quem dita o preço do produto. E aí eu observei essa semelhança. Sim, lixo e agricultura sempre tiveram interligados de alguma forma, né, com uma maneira de possibilitar aumentar a produção, inclusive, né, isso desde das origens do ser humano. E aí eu comecei a pensar nisso, juntar novamente essa relação, né, e dentro desse contexto tem diversos tipos de relacionamentos, né, e só para vocês terem uma ideia hoje, se a gente fosse olhar dentro do mapa, por exemplo, a gente veria que tem mais de 70 quilômetros de distância entre o aterro de Seropédica, que é para onde vai essa maior parte dos nossos resíduos, seja o material orgânico ou resíduo potencialmente reciclável, enfim. E a gente tem uma distância de cerca de 170, 80 quilômetros daqui até Vieira, né, que é um desses municípios que abastecem o Rio de Janeiro em termos de alimento. Ou seja, a gente manda para fora o nosso lixo, nossos resíduos, e a gente manda para bem longe o lixo e traz de longe também os alimentos. E aí, se a gente fosse conectar essas pontas todas, a gente ia ver que tem uns 162 quilômetros separando tudo isso, a nossa vida, na realidade, né? Eu penso que os resíduos, eles precisam ser trabalhados dentro da cidade, de preferência localmente, e de preferência mais ainda dentro das casas das pessoas, né? Pelo menos a parte orgânica, e ao mesmo tempo a gente precisa produzir o nosso alimento aqui na cidade, né? Daí a importância da agroecologia, porque uma das possibilidades que a agroecologia nos mostra é justamente que os resíduos precisam ser vistos como um componente da propriedade, né, como um componente dentro desse espaço de produção. Então, a nossa proposta hoje lá no Horto é a gente possibilitar, conectar essas duas pontas que estão separadas, bastante separadas da gente, que são os resíduos e os alimentos. E o que nos motivou mesmo, além disso, a começarmos, né, a trabalhar não só a compostagem, mas também a produção de alimentos orgânicos. Então, assim, não é uma produção de alimentos simplesmente, mas um alimento que tem um valor simbólico, tem um valor em termos de saúde, tem, sobretudo, um valor afetivo. Foi justamente pensando no fato de que a gente queria produzir para os trabalhadores, por isso que eu comecei a chamar de horta operária, né, para dar essa conotação justamente, né, e pertencimento e empoderamento do trabalhador com relação à possibilidade dele produzir alimento. Se a gente for parar para pensar nos garis, e hoje, né, muitos moram nas outras, a grande parte, né, que muitas vezes conheço muita gente que escolheu ir para a Zona Oeste para ter um quintal, por exemplo, que ainda é uma área que ainda tem quintal, e poder plantar alguma coisinha. É aquela pessoa que pega o BRT, leva às vezes 2 horas de trabalho, 2 horas para voltar, e
Ou seja, é o trabalhador, né? O trabalhador como mundo aí que não consegue se alimentar com um alimento saudável, né? Então, hoje, quem compra o alimento orgânico é a pessoa que é privilegiada, é a pessoa que tem a condição de pagar em dobro que o trabalhador comum paga num produto do mercado, né? Então, foi a partir desse contentamento e desse sentimento de que o alimento precisa ser democrático e o acesso a ele precisa ser democratizado, a escolha precisa ser democratizada, as pessoas precisam ter o direito de escolher, né? Então, daí a soberania alimentar, o processo de segurança alimentar, foi o que nos motivou a estar trabalhando dentro dessa perspectiva agroecológica e dentro dessa lógica de um modo de produção local e que envolvesse também o aproveitamento dos resíduos, até porque o nosso principal objeto de trabalho são os resíduos, né, da gente lá na Conlurdo. Aí, vou falar agora, basicamente, o que a gente tem feito em termos de trabalho. Eu vou mostrar algumas imagens aqui, tá, gente? Passar rapidamente, só para vocês terem uma ideia de algumas coisas, questões, e o que de fato é o horto, né? E, Jorge, enquanto você está botando aí, só para que a gente tenha, eu esqueci também de falar, nós temos muitas pessoas aqui ouvindo de fora do Rio, né? A Conlurb é a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, né? Ela que cuida de toda a coleta de lixo do Rio de Janeiro. Exatamente. Então, o nosso limite de trabalho é a cidade do Rio de Janeiro como um todo, né? E é importante também a gente afirmar o fato de que o Rio de Janeiro, enquanto cidade, ela não é uma cidade 100% urbana, muito embora o plano diretor, né, da cidade, como ele é encarado hoje em termos de política pública, o Rio de Janeiro é visto como 100% urbano, e na realidade a gente sabe que não é, o que acaba invisibilizando uma série de pessoas, uma série de atores sociais e uma série de possibilidades de políticas públicas que visem esse alcance da alimentação orgânica para lá no horto a gente parte de uma escala hierarquizada no sentido de que do que é mais preferível ao menos preferível, ou seja, a gente não quer fazer com que o alimento chegue no... Então, a gente trabalha com a parte educacional, reuso, alimentação de pessoas, principalmente com vulnerabilidade alimentar. É até interessante essa parte, porque, conforme eu falei, a proposta sempre foi o alcance, mas dentro dessa lógica da pandemia, as pessoas estavam começando a sentir drasticamente os impactos econômicos e até mesmo alimentares com relação à epidemia, né? Então, a última colheita que a gente fez lá no horto, em comum acordo, né, a gente decidiu e achou importante a gente repassar essa colheita para pessoas que estavam em vulnerabilidade. Tá? Então, a gente fez com o pessoal do núcleo daqui de Vargem Grande e juntamente com a Rede de Solidariedade da Zona Oeste, né? Então, o pessoal do núcleo de Vargem Grande mapeou quem eram as famílias que estavam nessa situação de vulnerabilidade alimentar em algumas comunidades aqui de Vargem Grande, e a gente teve a oportunidade de repassar essa colheita que a gente fez, né? E pensando no agora, né, isso motivou a gente também a pensar nessa colheita, nas próximas colheitas, a partir dessa visão, né? Enquanto a gente estiver nesse período de pandemia, que a gente possa estar partilhando dessa produção, muito embora
a gente entende que não é uma produção grande, né? A gente caminha ainda dentro do simbólico, a gente não tem um calendário de produção, são poucas pessoas fazendo várias outras coisas. Enfim, o resíduo orgânico ele tem uma série de possibilidades, né? Não sendo passível de aproveitamento pelas pessoas, a alimentação do animal, a geração de energia e, por fim, a compostagem, né? Então, há uma série de questões que a gente tem o potencial de trabalhar. E a gente está partindo de uma escala descentralizada, na realidade, porque a gente entende que sustentabilidade mesmo é lá dentro de uma escala local. Não existe sustentabilidade, né, numa escala maior do que isso. Né? Não adianta a gente levar o resíduo orgânico para compostar longe, criar uma situação, uma escala grande de compostagem, porque você vai estar gerando um outro problema, né, que é a questão das emissões de gases de efeito estufa. Você vai estar levando para longe para depois levar para outro lugar, e você perde o contato do alimento, você perde o contato com a terra, né, vira uma coisa industrializada, né, então perde essa proposta. A gente está trabalhando dentro dessa escala pequena e descentralizada, onde o resíduo ele não vai para longe, o resíduo continua dentro de ou dentro da casa das pessoas, ou bem próximo disso, né? Pensando numa compostagem comunitária, na realidade. Essa aqui é a visão do horto, tá? Uma visão aérea, e ele é dividido em algumas partes, dentro do que a gente está fazendo, parte de pesquisas, a parte de compostagem, produção de mudas, de jardins. E lá no final tem uma parte que eu chamei de quinta da reciclagem, quinta com esse sentido de quintal mesmo, para a gente replicar um quintal produtivo, que seja um quintal produtivo dentro da cidade, né? Onde a gente possa ter um pouco de agrofloresta, essa horta que é orgânica, um viveiro de animais, e aí é legal a gente pensar nessa questão do animal, né, porque também a legislação ela não permite no Rio criação de animais, e acaba criando uma marginalidade para quem cria animal, o que é errado, né? O animal ele tem a sua importância dentro dessa cadeia do resíduo e acaba devolvendo de uma maneira muito mais rápida, devolvendo alimento para a gente. Então a gente está usando também animais dentro dessa cadeia para que a gente também, em cima disso, a partir disso, considerando que a gente é um ente público, a gente possa, a partir disso, propor projetos e até mesmo políticas públicas que justifiquem as questões que envolvem a produção de alimentos da cidade. Isso aqui é uma foto lá das nossas composteiras e da compostagem. A compostagem que a gente faz lá, a gente pega do lixo domiciliar mesmo, que é aquele lixo completamente misturado de coisas, de diversos tipos de resíduos, né? Resíduo cru, resíduo cozido, resíduo temperado, resíduo podre, todos os tipos de resíduos entram nessa composteira, tá? E aí esse foi um trabalho que a gente fez realmente de pesquisar a viabilidade disso, né? Porque geralmente quando fala em compostagem, geralmente se fala da compostagem da casca, de poucas partes do alimento, né? E na realidade, como a gente faz uma pesquisa anual com lixo, dentro da gerência de pesquisa, a gente, por exemplo, dentro da pesquisa mais recente, a gente viu que 47,33% do resíduo domiciliar da cidade do Rio de Janeiro é orgânico. Ou seja, a maior parte do lixo do Rio de Janeiro é orgânico. E aí a gente começou a adicionar também outros elementos, né? Trabalhar com animais dentro desse ciclo de degradação da composteira, e a ver que isso fazia com que a produção aumentasse, melhorasse, o nível do composto melhorava, e ao mesmo tempo era uma compostagem bem mais rápido do que de outras formas. E embaixo são gongolos, né, que a gente usa dentro da compostagem, e lá em cima é a larva da mosca soldado, que é uma larva, um inseto que não acarreta problema em termos sanitários e ainda pode ser usado dentro da produção de animais, como alimento, dentro desse ciclo.
Aqui está esse viveiro nosso, lá com as galinhas, codornas. Aqui está uma foto de um dos nossos garis. Então, esses garis, hoje, alguns estão produzindo também na casa deles. Hoje mesmo, conversando com um dos garis, o Jorginho, ele estava relatando, né, que a partir de algumas técnicas que a gente colocou lá, ele levou para casa, adaptou do jeito dele também, que foi até legal essa resposta dele, em relação a essa percepção, né, porque até com relação a algumas plantas que a gente trabalha, muitos não tinham contato ainda. Há 20 anos que alguns deles trabalhavam com o alho social, que é uma planta que é um alho, só que ele não costuma dar um bulbo. Pode ser usado, é uma punk, né? É usado muito em jardinagem, mas ao mesmo tempo ela serve como alimento. E ninguém conhecia o alho social como um alimento, né? Conhecia como o objeto de trabalho deles. Então a gente transformou o objeto de trabalho num alimento de fato e em possibilidade de aprendizado e conhecimento. A gente fez alguns trabalhos de horta, dessa horta operária também no Galpão das Artes, da CURB, e aí nasceu essa composteira aqui, esse modelo de composteira que a gente aproveita a papeleira quebrada. Essa aqui foi na cooperativa de catadoras e catadores de materiais reciclados de Irajá, Copo Futuro. A gente também fez uma horta lá e também a compostagem. E legal que lá na Copo Futuro eles também têm uma criação de animais lá, peru, galinhas, cabra. Então há um relacionamento desses trabalhadores e trabalhadoras com esse modo de produção. Aqui é uma foto lá da nossa gerência, de uma das nossas colheitas e também desse processo de alimentação. Um dos pratos lá, essa foi a Fabiana que fez, o almoço dela. E aí a gente passa a usar tecnologias dentro desse contexto urbano, né? Porque o desafio dentro da cidade é justamente como você pode transformar as coisas, né? Considerando que você tem pouco espaço, tem um descarte muito grande de resíduos e ainda tem um contexto que é contra a produção do alimento. E quando eu falo desse contexto de produção de alimento, é um contexto até cultural mesmo, porque as pessoas não veem a produção de alimento como algo de valor, né? Se você passar em qualquer lugar na rua, você vai, principalmente nas áreas abastadas, né? Você vai ver sempre jardins à porta do condomínio ou das casas, né? Isso na maioria dos lugares por onde a gente passa, muito embora a gente veja isso mais claramente em áreas ricas. Isso porque há um contexto social ali excludente, até de um racismo por trás daquilo, que envolve questões lá de trás, né, da Casa Grande e Senzala, em como era visto, por exemplo, o jardim e como era visto a horta. Então, até hoje, o jardim é visto como um status social que chama a atenção, enquanto a horta é visto como aquilo que o trabalhador braçal faz. Então, há um preconceito e a gente está tentando trabalhar em cima dessa lógica que distorce os fatos e que afasta as pessoas dessa produção de alimento. Aí foi um trabalho que a gente fez lá com essa tecnologia, né, que é a do canteiro instantâneo, onde a gente plantou em cima do asfalto, né? Então, é muito simples isso, pensando em termos de cidade, né? E aí a gente fez esse canteiro para a eliminação de um ponto crítico de lixo. Então foi um mutirão que foi feito por movimento de diversos moradores e pessoas, associação de moradores e outras pessoas e grupos que estavam envolvidos, que se interessaram em estar participando disso. E isso partiu, na realidade, de uma moradora que acabou mobilizando diversas outras e nos contatou, e a gente sentiu necessidade de
de estar ali, mesmo porque a gente tem esse entendimento que a gente está no território das vargens, e é no território das vargens que a gente quer participar, primeiramente com relação aos nossos projetos, né? Sempre as pessoas daqui. Então aqui a gente usou vários tipos de resíduos, né, do local mesmo, galhos, troncos, folhas, grão, quase nada de terra, né? Então o próprio sistema ele se encarrega de fabricar a terra e não tem tanta necessidade de rega. Um modelo simples que aproveita o resíduo, dá um outro sentido, né? Porque o que faz as pessoas jogar a ausência de uma função social, uma ausência de uma função ambiental daquele lugar, dá uma nova. Que é um outro modelo, mas é importante a gente pensar né? E aí pensando justamente nessas questões que a gente começa a tentar achar soluções, né? Então esse modelo aí é um modelo pedagógico, por isso que a gente usou a lixeira, onde a gente planta, dá para plantar umas 100 plantas ao redor, no centro a gente coloca os resíduos, então um sistema autossustentável. Essa terceira foto aí é o material, o substrato, né, tirado dali de dentro, depois do resíduo se transformar, e você ainda aproveita o líquido, né, quando vira um biofertilizante que volta para o sistema. Então, um sistema compacto, possível de usar em casa, dentro de casa, nem um quintal, por exemplo. Aí o uso do reaproveitamento, né, com sacos de ração, que aparece muito lá, chega muito lá, então a gente começou a aproveitar isso. Eu até vi também outras pessoas já usando, e esse pallet foi bem interessante, uma produção na vertical. Essa produção na vertical, você produz muito mais do que na horizontal. Dentro desse pallet de 1 metro quadrado, a gente tirou quase 30 quilos de batata doce, né? E foi basicamente a mesma quantidade de batata doce que a gente tirou num canteiro de uns 8 metros quadrados. Então você amplia essa possibilidade de produção em um pequeno espaço. Então, quer perguntar alguma coisa, Matheus? Eu acabei, na realidade, atropelando, indo falando. Jorge, cara, foi linda. Tudo isso que você mostrou aí é lindo demais, cara. De verdade. Eu achei que você contemplou muito de várias coisas interessantes, né, das possibilidades, né, das soluções para a gente fazer necessidades. Como são agora 5h30, eu queria saber se você queria finalizar com alguma coisa, e aí depois, ou se a gente pode abrir para algumas perguntas. Você gostaria de finalizar? Fazer algum comentário? Fica livre aí, se quiser falar mais alguma coisa. Sim. Uhum. Só para finalizar, né, deixa eu voltar aqui para a tela do aplicativo, né? Só para finalizar, é importante a gente falar como a agroecologia, ela vê os ciclos, né? Os ciclos de vida. E quando comecei a mexer nas plantas, conforme eu falei, esse meu histórico de envolvimento vinha de envolvimento com os agricultores lá de Vieira. Só que eu não ia lá para plantar, né? Eu ia para... a gente descia com essa produção, né? Quem faz ainda, o pessoal, esse grupo de amigos, né? O Lucas Gomes, que encabeça esse trabalho. O pessoal descia com a produção, né? E participava, fazia uma feira solidária em algumas cidades, né? Então a gente participava mais dentro dessa cadeia de logística, vamos dizer assim, do que da produção do alimento. A produção do alimento a gente começou a aprender olhando mesmo com os agricultores, a entender a lógica do agrotóxico, né? Já que a maioria não trabalhavam com orgânico, e tinha aqueles que estavam em transição, que já estavam em orgânico. E aí, quando eu comecei a trazer para cá essa proposta de plantar lá no horto,
eu comecei a olhar as plantas de uma outra forma, né? Embora a minha formação como biólogo contempla o envolvimento com plantas, né? O conhecimento científico das plantas, mas eu, por exemplo, nunca tinha visto uma rúcula da flor, e nem lá em Vieira, os agricultores não permitiam a planta completar seu ciclo de vida, né? Pelo menos algumas, a fim de tirar a semente. E aí eu comecei a perceber que esse ciclo dos resíduos estavam totalmente ligado a um ciclo de vida das plantas. Não tem como a gente olhar as coisas sem olhar a partir desse padrão, que é o ciclo. Só que quando a gente discute sempre o ciclo do lixo, dentro das relações que geralmente a academia mostra, as empresas mostram, uma coisa muito impessoal, é uma roda, é um ciclo que fica girando indefinidamente, parece que não tem ninguém por trás ali, não tem nenhum ser vivo, e na realidade a gente percebe que, através desse olhar da agroecologia, o ciclo do lixo, o ciclo dos resíduos, ele é muito maior do que a gente aprende por aí, dentro do livro. A gente vê que o ciclo dos resíduos tem ali o ciclo das plantas, tem o ciclo das abelhas, né? Daí o trabalho que a gente tem feito hoje de resgate de abelhas nativas nos troncos e poda, mato podado que a Conlurb traz nos caminhões e que iria para aterro sanitário, seria destruído, triturado para virar material para compostagem. E a gente começou a recuperar, a fazer resgate dessas colônias de abelhas, e entendendo qual era o papel ali desse ser vivo, que a gente sabe que presta um serviço ecossistêmico fantástico. Não tem lógica a gente gerar o composto para gerar uma produção de alimento se você não tem ali esse componente que é a abelha, que vai fazer a polinização do alimento, vai dar um alimento... geralmente quando a abelha poliniza é um alimento maior e um alimento mais saudável, ou seja, contempla todo um ciclo que envolve diversos atores, que é o ser humano, são os seres vivos de uma forma geral, plantas, os animais e os ecossistemas. Então, nosso desafio é a gente ter um olhar sistêmico, né, para a nossa cidade do Rio de Janeiro, em cidades ecossistêmicas, né? Mais do que pensar em uma cidade meramente urbana ou que tenha também seu espaço rural, mas a gente pensar em uma cidade ecossistêmica que presta serviços ecológicos, né? Seja através da produção de alimentos, seja através da polinização, seja através da preservação dos rios, através de manter o fluxo de chuvas dentro da cidade, cuidar dos rios, a própria reciclagem dos resíduos de uma forma geral, né? Pensar nessa cidade sendo um ecossistema. Essa é a conclusão que eu queria deixar e contribuir para todos que estão compartilhando dessa possibilidade. Obrigado aí. Eu que agradeço demais sua presença aqui hoje, Jorge. Muito, 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 muito feliz, de verdade. Gente, nós estamos chegando agora na terceira parte do nosso de conversa agora. Nós vamos abrir agora para quem está aqui na roda de conversa com a gente na plataforma para perguntas ou experiências que queiram compartilhar. Infelizmente, a gente queria pedir desculpa porque quem está assistindo a gente pelo YouTube não está conseguindo escrever os comentários por causa de uma configuração de quando a chamada foi feita e aparentemente não dá para consertar agora, então já pedimos desculpas. Mas como é que vai funcionar agora? Nós vamos ter mais 20 minutinhos para esse espaço de perguntas. Quem tiver aqui no chat com a gente vai poder se inscrever.
e vai poder ou botar, se preferirem botar as perguntas escritas, eu posso ler as perguntas para vocês, ou se vocês quiserem falar, se expressar, eu vou chamar pelo nome da pessoa, e aí vocês podem ligar o microfone e fazer a sua pergunta ou fazer o seu relato. Eu já tenho 3 perguntas aqui, eu vou chamar de 3 em 3. Eu já tenho 3 perguntas aqui que eu vou falar ao mesmo tempo para a Ana e para o Jorge, e aí vocês podem se inscrever nisso. Pensando em contemplar o máximo de pessoas possível, quem for falar, quando for possível, quando for necessário, sintetizar quando for possível, para a gente poder ter o máximo de pessoas participando. Mas, primeiro, nós temos aqui uma pergunta já para a Ana, que eu vou ler. Para a Ana, gostaria de saber um pouco mais sobre o trabalho de sensibilização local no início e como está agora essa atuação. Deu para entender ou quer que eu repita? Pode repetir, por favor. Posso. Gostaria de saber um pouco mais sobre o trabalho de sensibilização local no início e como está agora essa atuação. Então, eu cheguei a comentar que foi um processo de conquista, né? No início a gente trabalhou muito no primeiro ano com projetos, né? E esses projetos tinham oficinas de diversas atividades, envolvendo diversas temáticas. E nesse início, né, a agroecologia e a agricultura urbana, ela era um dos pilares do trabalho realizado no CEM, né, que no início se chamou Centro de Educação Multicultural, né. Quando chega em 2014, né, com a nossa aproximação com a rede, né, esse trabalho ele começa a ter a agroecologia e a agricultura urbana como eixo central do trabalho, e a partir dele a gente fazendo um diálogo intersetorial. E aí quando a gente começa a firmar as parcerias com a escola, com a Clínica da Família, com a Arena Carioca de Pro, né, quando a gente começa a desenvolver um trabalho nos quintais. Porque a sede, ao mesmo tempo que foi muito positivo você ter um espaço de acolhimento de plantio, né, porque falar de agroecologia também falar de direito à terra, ela também fez nos movimentar, porque não era o morador que precisava ir para o CEM para participar de uma horta comunitária, não que hoje não tenha, mas como a gente empoderava ele a produzir a partir dos seus pequenos espaços, né? Como é possível a agroecologia no lugar onde eu estou, até para eu conseguir reconhecer a Serra da Misericórdia como uma área verde, né? Então, respondendo, né, o trabalho do início como está hoje, né, hoje a gente tem um trabalho muito mais unificado e fortalecido, né, trabalhando em rede, nos quintais, né, na serra, com tratamento da água, envolvendo o morador. Então, esse amadurecimento mesmo só com o tempo, né, de trabalho. E uma coisa bacana assim, que vale falar, né, que é o sentimento de pertencimento do local, né, e a possibilidade de abastecimento, né, e de geração de renda. E isso também só se dá ao longo do trabalho de uma construção, com ou sem agrofloresta, né? No início a agrofloresta era um caminho mais viável, né? Quando a gente perde ela, né? Então aí é que é o desafio mesmo de como a agroecologia, a agricultura urbana, ela é possível, né? Quando você principalmente trabalha em rede. A gente tem também aqui, tem uma pergunta para o Jorge,
Jorge, essa aqui é um pouco grande, então, se quiser, eu leio 2 vezes também para você. Tá. Você pode falar um pouco do projeto que vocês têm desenvolvido de resgate de colmeias de abelhas nativas nas podas urbanas? Também gostaria de saber se atualmente existem políticas públicas por parte da Conurb ou outro órgão público que apoie e fomente iniciativas comunitárias de gestão de resíduos orgânicos no município do Rio. Beleza. Respondendo primeiramente ao projeto de resgate de abelhas, está saindo áudio, né? Tá? A gente chama esse projeto de repolinizar, né, para fazer essa conexão da ideia de manter as abelhas são abelhas nativas, é importante a gente destacar isso. E como é que nasceu isso? Sempre é observação, né? Isso é um dos princípios da agroecologia, da permacultura, né? Essa ideia de você estar atento às coisas que estão acontecendo no ambiente. Por exemplo, lá no horto, 99% das abelhas que circulam pelo horto são abelhas nativas. Só 1% esporadicamente aparece aquela abelha apis, que é aquela que pica, né? Aquela abelha dos desenhos animados, amarelinha, pretinha, no abdômen. E aí eu comecei a olhar os troncos que chegavam lá na usina Jacarepaguá, onde a gente está situado, e eu comecei a ver que, conforme os caminhões traziam os troncos e galhos desse material que foi podado, ou a árvore que morreu, que teve que ser retirada, ou a árvore que caiu num evento climático de tempestade, enfim, independente do motivo, chega sempre árvores e galhos lá. E eu comecei a observar uma certa frequência que tinham sempre colônias de abelhas de várias espécies dentro desses troncos, né? E certa vez, na época que eu fiz um curso de criação de abelhas nativas, o pessoal da Associação de Criadores de Abelhas Nativas do Rio, a AME, eles tinham reportado essa questão também de haver uma possibilidade, de repente, da Conurb fazer o resgate dessas abelhas, né? E até então não tinha tido essa possibilidade, né? Eles tinham feito contato, mas não tinha havido nada concreto. E aí, estando junto a esses resíduos que chegavam, eu comecei a ver essa possibilidade de escrever e a entender também a logística desses resíduos, né? Então, uma parte dos resíduos de poda, de tronco, vão lá para o caju para ser triturado e virar material para compostagem, né? Que é até a partir de um método de compostagem que a gente criou, adaptando o método, aquele método de aeração passiva, e começamos a ver que havia possibilidade da gente estar resgatando essas abelhas, né? Inclusive, em termos até de legislação, seria um crime, na realidade, se a gente não fizesse isso, né? A legislação fala que as abelhas, espécies nativas, precisam ser preservadas. A legislação ela contempla diversas questões com relação a isso, e a gente começou a trazer para o horto, mas esse projeto em si está dividido em 4 fases. A gente está no comecinho da primeira fase, né? Então, a primeira fase seria o que? A gente alimentar o horto com esses troncos, com essas colônias. A gente não tira as colônias de dentro, a gente mantém, porque o propósito ali não é tirar manter essas abelhas para cumprir o ciclo ali de polinização até pela presença bem próxima que a gente está do Parque da Pedra Branca, né? Inclusive tem um papel florestal em relação a isso, e também com relação ao papel ecossistêmico dentro da parte urbana. E aí a gente está trazendo nesse primeiro momento esses troncos, essas colônias para dentro do horto, e no segundo momento
A ideia é a gente levar para áreas degradadas, né, da cidade, porque inclusive a gente sabe por meio de estudos que as abelhas nativas elas recuperam e restauram os ecossistemas que foram degradados, inclusive aquela abelha cachorro, aquela abelha pretinha, ela tem um potencial muito grande de estar para trabalhos como esse de recuperação e restauração de áreas degradadas, colocar em parques e outros locais. E no terceiro momento a gente quer doar essas colônias para as pessoas, para qualquer tipo de morador que se interesse, que queira, né, fará um cadastro. Então as pessoas que se inscreverem no projeto, elas vão receber essa colônia de abelhas, claro que vão passar por um treinamento, né, a gente vai capacitar essas pessoas a estarem cuidando das abelhas, e numa quarta fase a gente repassa essas colônias, esses troncos, para os meliponários da cidade, né, os criadores de abelhas nativas que já têm seus meliponários, né, que são espaços de criação de abelhas, né, as diversas caixas e tudo mais. Mas enfim, é um projeto que tem um potencial muito grande, inclusive com relação à questão da alimentação, né, não só a conservação, é uma medida de mitigação ambiental. A gente fez, inclusive, quem quiser acessar o mapeamento, eu iniciei essa semana passada um mapeamento pelo Google. A ideia é ser colaborativa, é um mapeamento colaborativo, então, digamos que você viu a abelha num tronco de árvore, ou num poste, ou num muro, por exemplo. A ideia é você ir lá no mapa e marcar onde tem essa abelha, para a gente ter uma ideia do alcance, de como está sendo a conservação das abelhas, o impacto disso em termos locais e em termos de cidade. Aí o projeto ele tem esse potencial também não só de mitigação de impacto ambiental, mas até mesmo alimentar, né? Já que o mel da abelha nativa é um mel muito saudável, até mais do que o mel da abelha europeia, abelha que não é daqui, né? Então é isso. Gente, eu já estou recebendo aqui mais algumas perguntas. Por enquanto, eu vou fechar as perguntas, porque eu acho que só com essas aqui a gente vai fechar o nosso tempo. Se eu chegar em todas as perguntas que eu tenho aqui já recebidas, eu abro de novo. Essa aqui é uma pergunta um pouco mais... Primeiro eu vou fazer mais uma pergunta para o Jorge, depois tem mais duas perguntas que são para os dois. Eu não respondi a outra pergunta, né? Acho que o rapaz, a pessoa que fez a pergunta, fez duas perguntas, né? Eu posso repetir ela para você, que ela tem até a ver com a outra pergunta que tem aqui. Beleza. Que foi se existem políticas públicas por parte da Conlurb ou outro órgão público que apoie ou fomente iniciativas comunitárias de gestão de resíduos orgânicos. E também tem perguntando aqui se no Rio de Janeiro tem coleta seletiva. E se tem, como é que funciona, mais ou menos. Bem assim, sem precisar descrever por completo, né? Mas conta aí pra gente. Então, em termos de política pública, não há, pelo menos que eu saiba, em relação à Conlurb não há. Em relação à questão de compostagens comunitárias, né? Não tem isso na lei de limpeza urbana, por exemplo, que fala do gerenciamento de resíduos, e o próprio plano de gestão de resíduos da cidade, ele fala de compostagem, mas dentro da escala centralizada, né? No caso, indo para usinas. Então, há essa lacuna com relação à questão da compostagem comunitária, essa compostagem local, e o próprio trabalho de pesquisa que a gente tem feito, né? Eu entendo que o alcance que isso acaba gerando, e o envolvimento das pessoas se interessando sempre, isso abre naturalmente um precedente para políticas públicas que facilitem e incentivem
esse tipo de gerenciamento de resíduos. Com relação à coleta seletiva, ela funciona na cidade, tá? Ela está de 70% do território do Rio de Janeiro, né? Ela não está em 100%, e para saber melhores informações, se o caminhão da coleta seletiva, o caminhão passa um dia na semana, uma vez por semana, ele tem uma identificação visual diferente, é o caminhão azul, tá? E aí, para saber se passa na rua, na sua rua, na rua de alguém, é só entrar no site lá da Conlurb. No site da Conlurb, no canto direito, se eu não me engano, tem uma coluna com a opção de coleta seletiva, e ali vão ter algumas informações, inclusive um link para você abrir uma planilha que tenha os roteiros, né, dos caminhões, onde a pessoa pode colocar o nome da rua e saber se passa, né, dentro do roteiro, envolve a rua da pessoa e o horário que o caminhão passa. Beleza. Essa aqui, gente, a gente tem aqui mais duas perguntas que chegaram para a gente. Essa é para os dois. Podem responder em qualquer ordem. Jorge e Ana, tem alguma ação no sentido de produção de alimentos nas ocupações? Algum diálogo com os movimentos sociais? E tem uma outra aqui que eu já posso perguntar junto também. Vocês conhecem alguma experiência de projeto de hortas escolares agroecológicas bem sucedido, articulado com a comunidade do entorno, com catadores ou com recicladores? Ana, quer Deu para ouvir mais ou menos? Deu para ouvir direitinho, Ana e Jorge? Deu. Quer continuar, Jorge, que você está com a fala aí? Pode falar primeiro. Então, acho que eu posso responder uma e passo, você responde a mesma, né? Que aí depois a gente vai para a segunda, né? Para ter um complemento sobre a ação de produção de alimentos nas ocupações, né? Tem ocupações de assentamentos, né? Tem muitos, né? Recife, Rio de Janeiro, né? A gente tem aí a própria área aí do Jorge de Vargem Grande ali, a Astrogilda, né? Tem nas favelas, né? Que são as ocupações urbanas, né? A Maré tem grande experiência, né? De produção, verdejar, né, no Alemão, Porto Floresta, né, aqui no Complexo da Penha. Minas Gerais, a gente tem uma oportunidade, né, que é a agroecologia, né, que ao mesmo tempo que é um desafio, são oportunidades, né, esse fortalecimento de vínculos que se dá dentro e fora, né, esse diálogo com os movimentos sociais. Por que eu estou falando isso? Né? Porque isso nos permite fazer intercâmbios, né? Então, a partir da articulação estadual de agroecologia do Estado do Rio de Janeiro, da articulação nacional de agroecologia, né, da qual a gente faz parte, da Rede Carioca de Agricultura Urbana, né, da própria SPTA, né, que está dentro dessas três esferas, é possível fazer um intercâmbio, né, entre, né, os estados, né, e além de ampliar, né, o conhecimento, né, essa troca de experiência, né, nos faz também, né, refletir sobre outros espaços. Então, semestre passado a gente foi para uma ocupação, né, a Alzira, lá em Minas Gerais, né, fomos numa ocupação raspa, né, que a galera também produz no sistema agroflorestal, né, isso em Minas Gerais, né, no sistema redes lá, né, que são várias ocupações produzindo, né. O Rio de Janeiro, né, tem muita pela articulação estadual de agroecologia, né, Paraty, né, aqui mesmo dentro da cidade, né, como o Jorge colocou, né, e em outros estados, como o Rio Grande do Sul,
Espírito Santo. Então, o Rega, né, que está aí, né, no país, é bem forte, é bem bacana que vocês acabam girando, né, e vai fazendo os encontros sempre num território diferente, porque a agroecologia, esse sistema agroecológico, né, essa relação da agroecologia ligada ao movimento social, né, que há uma especificidade nisso, né, porque é uma agroecologia que luta pelo direito da terra, né, e a gente planta no potinho e é uma ótima solução, né, mas quando eu estou falando de agroecologia, eu também estou falando de direito à terra, né, direito à moradia. Então, esses direitos, né, essas redes, né, de agroecologia do Estado, a própria rede ecológica, né, que une campo e cidade, agora com o projeto Favela e Cidade, né, a gente consegue, enquanto movimento social, fazer essa articulação, seja nos encontros nacionais de agroecologia, né, como foi em Minas, né, no ano passado, como foi em Juazeiro há 4 anos, seja pelos intercâmbios, né, seja pelo próprio Rega, né. Então, a ação de produção de alimentos em todo o país, na América Latina, né. É claro que isso não é de um interesse público, né, não é do interesse do governo, né, que é aquilo, né, se eles lá não fazem nada, faremos todos aqui, né. Então, a gente precisa de políticas, né, de políticas públicas, como tem no Rio Grande do Sul para compostagem, né, que foi uma luta do movimento social, né, mas a gente também consegue, né, e movimenta a partir das nossas redes de apoio e de atuação no Estado. No país. Eu respondi, Jorge, quer falar? Quer responder também? Eu acho que seu microfone está desligado, Jorge. Está desligando sozinho. Com relação a ocupações, pelo menos sim, dentro do contexto do Rio de Janeiro, até onde eu me lembro, né, além da Astrogilda, né, do quilombo aqui, até 10 minutos da minha casa, né, além do que a Ana citou, né, o que me vem à cabeça que eu lembro é o da ocupação Vitor Gianotti, lá no Morro do Pinto, que foi onde até eu morei a vida toda. Eu não sei hoje se eles estão plantando. Eu me lembro que quando eu visitei lá, havia um início de um plantio lá, em pequena escala, né? Mas atualmente eu não sei como tem sido hoje. Com relação às escolas, tem o programa municipal que é o Hortas Cariocas, né? E aí eles têm trabalhado muito com as escolas. Eu não sei exatamente assim, o modelo de produção deles, tá? E com relação ao envolvimento de escolas com catadores e catadoras, juntamente com essa produção, também não conheço se há essa conexão de alguma escola. Eu posso citar assim, escolas que estão fazendo hoje trabalhos envolvendo o aproveitamento dos resíduos e o plantio, né, que tem em Campo Grande, uma das escolas que eu visitei, foi a diretora Simone, eu esqueci agora o nome da escola, peço até perdão a Simone, e a quem está ouvindo, todos que estão vindo, mas de toda forma, a gente está com um projeto na nossa gerência que é justamente envolver as escolas. A gente estava já para iniciar isso, mas como veio a pandemia, as escolas naturalmente fecharam, né? A gente pegou a visitar uma das escolas aqui de Vargem Grande, escola municipal, tá? E a ideia é começar sempre, como eu falei, sempre a gente manter esse envolvimento com o território das Vargens, entendendo que a gente está nas Vargens. Então, todo projeto que a gente inicia, a gente quer sempre envolver aqui o espaço com as pessoas, com os moradores, mobilizar pessoas. E esse projeto nosso justamente visa fazer uma gestão integrada dos resíduos, tanto da parte orgânica quanto da parte de materiais recicláveis,
tendo catadores como parceiros, né? A cooperativa mais próxima que a gente tem em Vargem é a cooperativa que a Márcia é presidente, que é a Copa Bandeirantes, fica de frente ali para o Rio Centro, tá? Ela recebe também materiais recicláveis lá. Nesse momento de pandemia ela ainda está trabalhando. E então, sim, esse projeto nosso envolve todo esse gerenciamento integrado dos resíduos, e a partir do composto produzido, a gente também está fazendo plantios dentro da escola, ou seja, conectando todos os espaços, conectando todos o início e o fim do processo, introduzindo as técnicas que a gente está trabalhando lá no horto. Então, é um projeto que vai estar entrando aí à medida que a pandemia passar e voltar às aulas. É um projeto que a gente tem já há um tempo engavetado, mas a Leuda a gente está tendo a oportunidade de começar esse ano, mas infelizmente pintou aí a pandemia e a gente vai ter que aguardar passar para, inclusive, voltar com outros projetos, né? Posso já engatar, né? Porque eu acabei não falando da horta escolar. Tudo bem? Ok? Sim, termina. Pode falar, Ana. Fala sobre isso e depois a gente vai fazer um fechamento aqui. Ah, que pena. Infelizmente. Fala aí. Então, gente, falar da horta escolar, né? Colocando aqui, né, mais uma vez, né, um pouquinho da nossa experiência. O SEM, ele começa dentro da escola, né? Porque foi muito bacana quando, ao invés de ter uma pizza, né, para falar da fração, que são 3 baldes de terra para 1 balde de adubo, né? E como pensar essa fração. Então, a escola, ela foi o caminho, né, que o SEM foi trilhando, e a Escola Municipal Bernardo de Vasconcelos é que a gente tem uma parceria até hoje, né? E o primeiro aluno da turma hoje, ele participa da gestão do SEM, né? E automaticamente, quando você começa, né, a separar o resíduo, né, a relação com o catador, ela se dá com muita fluidez, né? Porque ele nota, né, que o lixo está separado, né? É uma troca mútua. E a rede de favelas sustentável, né, eu sempre puxo a rede porque não tem como fazer agroecologia, né, sem você estar envolvido em rede, né, e principalmente redes políticas, né. Então, a rede de favela sustentável, né, ela acabou unindo também a gente a muitos catadores, né, e cooperativas. A cooperativa Transvida, que é uma cooperativa de uma mulher preta de frente, fundada em 2012, a Ilaci, ela vai fazendo todo esse recolhimento e gerando renda local, né. Mas isso a gente também foi beber de uma água, né, lá em Santa Catarina, né, na Revolução dos Baldinhos, quando a SPTA ela permite o intercâmbio de um jovem negro da favela para Santa Catarina, né, para fazer essa troca lá com a Cepagro, né. Então, a troca, ela se dá a partir do conhecimento, da oportunidade, né, e das redes que você vai entrelaçando. Muita coisa, né, que sobra da escola, né, que é resíduo, também acaba ficando na própria escola, porque a creche, né, que a gente desenvolve um trabalho há 4 anos, a EDI, Espaço de Desenvolvimento Infantil Maria de Lourdes, próximo do Getúlio Vargas, ele é um espaço onde a prefeitura montou uma creche, não tinha nada de verde, e a Colurb, ela, né, tem um trabalho de hoje, né, é a Colurb que cuida da questão ambiental da cidade, e isso, né, ver o trabalho do Jorge, para mim, é muito positivo, mas também é muito triste quando você vê que o Parques e Jardins, né, vai perdendo a sua gestão de um lado político, né, e de um gestor ambiental. Quando o Parque Ari Barroso, que foi considerado o pulmão da Penha, né, sai o Parques e Jardins de lá, e quem passa a cuidar é a Colurb. E não é toda a Colurb, né, e todo profissional que está preparado, assim como eu vi o trabalho maravilhoso do Jorge, né. Então eles pegam, colhem as folhas, tacavam fogo no pé da árvore. Então esse trabalho em rede, né, ele começa a dialogar entre a creche, quando a creche pega tem a sua compostagem, o seu resíduo, e vem um jovem, colhe esse todo resíduo,
coloca na arena de CRO, que tem mais espaço, colhe o resíduo da arena de CRO, cresce, né, a quantidade de adubo que tanto serve para o parque como para a horta da escola. Eu, infelizmente, não sei mexer e mandar a imagem. Posso mandar uma apresentação aí pela Luísa e mandar para vocês, acho que é bacana. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa relação, gente, ela é fluida, né? Se você está engajado em rede, né, e se você tá a partir das práticas de soluções, né, da agroecologia e da agricultura urbana para a cidade, as coisas elas vão se conectando, né, elas vão se unindo, né, elas vão se fortalecendo e acontecendo, né? Então, essa relação ela se dá muito aqui, falando do meu lugar de fala, mais uma vez, Complexo da Penha, favela, Serra da Misericórdia, Rio de Janeiro, 10 minutos do Morro do Alemão, né? E ela se dá muito, né, e eu boto muito forte aí o trabalho da Rede de Favela Sustentável, né, fazendo uma gestão, né, de grupos de favela, né, de catadores, né, a partir do GT Resíduos, né. Também citar a Fundação Angélica Goulart, que participa da Rede Carioca de Agricultura Urbana. E a Rede Ecológica, né, que une e fortalece muito o catador quando tudo que gera da rede de resíduo é separado, né, e linkado diretamente a catadores na cidade. Então, é isso, né? A agroecologia é rede, é solução para a cidade, né? É solução para as nossas vidas. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua fala, Jorge também, muito obrigada pela participação dos dois. Gente, infelizmente, tá dando a hora aqui da gente e não vai dar mais pra responder as outras perguntas. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui da live até agora. E acho que é isso. Eu também, enquanto capim-limão, tô muito feliz de ter dado toda essa repercussão. E eu acho que é isso, agradecer demais a presença de todos. Matheus, quer falar alguma coisa mais? Você já disse tudo. Se todo mundo quiser ligar a câmera agora pra gente tirar uma fotinha final de quem ficou até agora. Valeu, Jorge. Vou estar com você nesse bate-papo, hein? Esse ano em Vargem foi muito importante, hein? Obrigada aí pela troca. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Saudade do Goiânia. Oi, Marcelo. Olha o meu bolinho de jaca. É isso, gente. Muito obrigado. Um mate aí pra vocês aí do sul, daqui do sul. Opa! Vem contigo. Boa! Valeu, gente. Muito obrigada, hein? Espero vocês aqui no Mutirão pós-pandemia, hein? Mutirão Capim-Limão na Serra da Misericórdia. Tchau, tchau. Com certeza. Tchau, Ana. Tchau, todo mundo. Obrigada aí por participar. E para finalizar a conversa de hoje, gostaríamos de ressaltar como nunca foi tão necessário e importante pensar e agir de forma agroecológica nos centros urbanos, principalmente nas regiões marginalizadas. A realidade urbana impõe diversos desafios à agricultura e à agroecologia. A falta de alimento, de água, falta de saneamento e de segurança não são crises. São um projeto de perpetuação da violência, da violação de direitos, da invisibilização e da face ambiental do racismo. Em contramão, já existem diversos movimentos
e redes que coletivamente desenvolvem práticas de resgate. Resgate da ancestralidade, do mutirão, do fortalecimento do trabalho em redes, né? De se organizar em redes, estar sempre conectado, do bem viver, do alimento saudável e acessível, da compostagem como potencial do resíduo orgânico, das plantas alimentícias não convencionais, as punks, da autonomia alimentar, poder plantar a própria comida, das tecnologias sociais, os ciclos da natureza, o resgate do pertencimento ao território e dos intercâmbios, as trocas de experiência e de saberes que transformam o território local onde atuam para gerar uma melhor qualidade de vida com mais diversidade e menos desigualdade. Muito obrigado.